Nesse vídeo tu vai aprender a como organizar a tua agenda profissional para usar o teu tempo de forma mais eficiente, sem dar espaço para procrastinação. Mas também sem te sufocar de demandas, de ter que trabalhar o dia inteiro. Claro que tem momentos específicos da vida para isso, mas não deveria ser o padrão. Também sem ficar preenchendo toda a tua agenda sem nenhum espaço para respirar ou lidar com imprevistos. Vai ser a gestão de tempo de forma eficiente e realista para a tua agenda profissional. Ó, qual que é o normal? É chegar para trabalhar, abrir o PC, ver quais são as demandas do dia, o que tem que entregar ali de mais urgente e começar a focar nisso, né? Aquilo que tem de mais urgente para ser entregue mais rápido no dia e uma coisa depois da outra. Quando a gente termina aquilo que é mais urgente, normalmente a gente dá a procrastinada, dá uma enrolada. Quando vê, passou um tempo, daí a gente quer voltar para focar, já está chegando para o final da tarde. E daí ou a gente encerra o dia tendo deixado algumas coisas para amanhã, ou a gente acaba levando trabalho para casa, certo? Mas a partir de hoje tu vai aprender a como resolver isso. Ó, clareza é o nome do jogo. Então a gente vai começar pela clareza de quais atividades tem para fazer, certo? Quais são as demandas que tu tem hoje na tua vida que tu precisa resolver? Quais são as atividades importantes que tu tem para fazer que talvez não estão aí na superfície do teu radar porque tu está focado nas demandas? A gente vai trazer essa clareza do que tem que ser feito primeiro. Então, o primeiro passo é criar uma to-do list completa de tudo que tu tem para fazer. Ter um lugar ali, uma lista, um local onde a gente tem clareza, onde a gente enxerga tudo que tem que ser feito. Então, começa montando essa to-do list com as demandas que hoje tu tens, certo? Abre ali no teu computador onde tu tem essas demandas anotadas ou na tua agenda, enfim, anota, cria essa lista de todas as atividades que tu tem para entregar já no teu trabalho. Essas são as demandas externas. Depois que tu terminou então as demandas externas, a gente vai para o próximo conjunto de atividades que vai entrar nessa lista. Fez aí? Melhor fazer. Não deixa para assistir o vídeo inteiro e fazer em outro momento, que a probabilidade de não ser feito é altíssima. Agora, se tu for pausando o vídeo e for fazendo, aí tu termina esse vídeo com tudo feito, tudo pronto. Show? Então, se tu clicou aqui para aprender a lidar com a procrastinação, já começa agora. Show! Então, o próximo conjunto de atividades que a gente vai adicionar a essa lista são as atividades de engenharia reversa das tuas metas. O que eu quero dizer com isso? Tu hoje tem um desejo de uma vida ideal que tu quer alcançar, certo? Tu tem alguma ideia de como é essa vida ideal. Essa vida ideal ela é composta por certos elementos, né? Se tu para pensar assim como seria a vida ideal que tu quer construir, tu tem uma noção de como é a casa que tu quer morar, o carro que tu quer ter, os bens materiais, quanto tu quer ter na tua conta, quanto tu quer ter investido, teu faturamento mensal, como que tá a tua família, o que tu consegue prover para ela, a tua saúde, a saúde da tua família, como que tu tá te sentindo, projetos paralelos que tu tem, hábitos, hobbies, tu consegue, assim, ó, enxergar vários elementos que compõem essa tela, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega determinados elementos e transforma em metas quantificáveis e mensuráveis com uma data. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente fica muito mais fácil desenvolver um plano de ação, clareza de quais atividades precisam ser executadas para atingir essas metas naquela data, certo? Tu pode ou fazer isso agora, que é um trabalho complexo e longo, né? Tu criar uma meta utilizando o método SMART, criar um plano de ação, ou a gente pode fazer de forma mais resumida agora para tu ter já mais clareza e dar vazão mais rápido e depois mais para frente aí sim tu faz esse processo completo. Então, pensa no que tu quer atingir de resultado na tua vida, certo? Hoje. E começa a anotar quais atividades hoje tu já sabe que tu tem que fazer para atingir determinados resultados que tu está buscando. Então, por exemplo, se tem um certo número de faturamento que tu quer atingir por mês, quais são as atividades que hoje tu sabe que tu precisa executar para elevar teu faturamento para aquele número? Se tem um certo shape que tu quer atingir, quais são as atividades que hoje tu sabe que tu tem que fazer para chegar naquele shape? Certo? O relacionamento, como que tu quer que os teus relacionamentos estejam, certo? Com a tua mulher, com a tua família, com os teus amigos ou com o teu marido. Anota quais atividades tu sabe que tu tem que executar para elevar o relacionamento a esse nível de qualidade que tu está buscando. Todas essas atividades que tu sabe já que tu tem que fazer para chegar nesses resultados que tu está buscando, essas são as atividades de engenharia reversa das tuas metas, certo? Essas atividades também entram nessa to-do list completa que a gente está montando. Só que agora, tu olhando para essa lista, talvez tu esteja pensando que tem mais coisa aí do que tu consegue fazer,
Tem mais atividades do que horas que tu tem no dia ou na semana, do que tempo disponível, certo? Então a gente vai dar uma filtrada nessas atividades. Como que a gente vai fazer isso? Usando o princípio de Pareto, de 80-20. Vilfredo Pareto foi um economista que identificou que em torno de 80% das terras da Itália pertenciam a em torno de 20% da população. E daí, com isso, ele foi observando que essa proporção se aplicava em outras coisas também. Se a gente presta atenção nos negócios, 80% do valor de vendas vem de em torno de 20% dos clientes. No marketing, em torno de 80% do engajamento vem de em torno de 20% do conteúdo. E na tua produtividade pessoal, em torno de 80% dos resultados que tu gera vem de em torno de 20% das ações que tu toma. Então olha para essa lista e identifica quais são os 20% de atividades mais importantes, as mais prioritárias. Depois que tu identificou e demarcou elas de alguma forma, olha para as 80% que sobraram e pensa quais delas faz sentido tu ou delegar para alguém ou simplesmente decidir não fazer mais, para tu conseguir dar um foco maior naqueles 20%. Uma vez que essa curadoria está feita, agora a gente vai colocar essas atividades que sobraram na tua to-do list, certo? As mais importantes que estão ali, em uma ordem de prioridades, da maior prioridade para menor. Como que a gente faz isso? Tem um jeito muito fácil e muito simples. Tu tem essa lista aí montada, certo? A gente vai criar uma segunda lista agora, da maior prioridade para menor. Começa com ela em branco. Pega uma atividade aleatória daqui e coloca nessa segunda lista. Pega uma segunda atividade daqui, aleatória também, e quando tu for colocá-la nessa segunda, coloca ela acima da que já está lá, se ela é de maior prioridade, ou abaixo da que já está lá, se ela é de menor prioridade. Volta para essa lista aqui, pega uma outra atividade aleatória e te pergunta, tá, essa terceira atividade em relação às duas que estão ali, ela é maior prioridade do que as duas? Ela está entre as duas ou ela está abaixo, é menos prioridade do que as duas que estão ali? E daí tu coloca onde for. E assim tu vai indo até tu ter passado todas as atividades dessa lista para essa outra. Agora o que tu tem? A lista das tuas atividades, todas que tu sabe que tu precisa fazer, filtrado das mais importantes em ordem de maior prioridade para menor. Agora tu sabe exatamente o que tu tem que fazer e o que é mais importante daquilo que tu tem que fazer. O que é mais prioridade. Agora que tu sabe o que fazer, a gente vai olhar como distribuir essas atividades na tua agenda da semana e do teu dia. Ó, a melhor dica de produtividade que eu posso te dar para tu produzir o máximo no teu dia é colocar um bloco de 4 horas de trabalho ininterrupto e sem mídia social antes do almoço para tu executar. Porque daí desse modo, tu conseguindo colocar isso em prática, eu falo por experiência própria, quando chegar na hora de tu ir almoçar, tu já vai ter feito as principais coisas do teu dia, certo? Então, olha aí na tua agenda, olha que horas tu tem que começar a trabalhar para tu conseguir botar esse bloco ininterrupto de 4 horas de trabalho antes do almoço, certo? Isso é muito importante. Se tu não conseguir 4, coloca 3, mas idealmente 4. E muito importante isso aqui, ó, durante esse período, tu não vai mexer em mídia social, tá? Esse é o momento de foco, esse é o momento de fazer o mais importante, de garantir a produtividade e eficiência do teu dia antes do almoço já. Show! Agora, como que a gente vai decidir quais atividades a gente vai fazer primeiro, nesse bloco de 4 horas, e quais a gente vai deixar mais para o fim desse bloco de 4 horas? As que são mais importantes primeiro e as que são mais urgentes depois, tá? E eu sei que isso soa contraintuitivo, mas Augusto, se elas são as mais urgentes, por que eu vou deixar fazer depois? Não vai dar tempo, eu preciso fazer elas primeiro, né? Para eu ter mais tempo de executar. Eu vou até ler para garantir que eu não vou falar errado. A Toyota, no Japão pós-guerra, percebeu que as fábricas ocidentais, principalmente as americanas, tinham muito tempo, recursos e espaço sobrando, mas a produtividade era muito baixa. Aí o que eles fizeram? Eles reduziram drasticamente os prazos de entrega e o estoque disponível e enxugaram o processo ao mínimo necessário. Ou seja, de certo modo dá para dizer que eles deixaram mais desconfortável o processo, eles deixaram as coisas mais apertadas assim. Dá para usar o argumento mais difíceis também. Mas olha que interessante qual foi o resultado. Quando o tempo para a produção das peças foi reduzido propositalmente, a produtividade aumentou e o desperdício caiu. Isso é um reflexo direto da lei de Parkinson.
Quanto menos tempo, mais foco, menos etapas desnecessárias. E se a gente para olhar como que a gente trabalha quando a gente tem uma deadline, em comparação a como nós trabalhamos quando a gente tem folga para entregar um determinado resultado, a gente percebe que isso é verdade, né? Que o trabalho ele se estende até a duração, até o tempo que a gente tem para entregar o trabalho, certo? É muito raro se a gente tem 3 semanas para entregar um resultado, a gente fazer ele em uma semana e tá pronto, ou em 2 semanas está pronto. Não, a gente estende praticamente as 3 semanas inteiras para entregar, e se a gente dá umas vaciladas, a gente está na correria no final da terceira semana para entregar, certo? Só que essa lei nos mostra que se a gente tivesse um projeto similar para fazer em 2 semanas, a gente entregaria um resultado similar em 2 semanas e não precisaria das 3. Então, quando tu coloca para fazer as atividades importantes no início do teu dia e as urgentes para depois, tu garante que as importantes serão feitas e daí as urgentes tu vai dar um jeito de fazer dentro do tempo que tu tem disponível, certo? Só que claro, que aqui entra bom senso. Se tu mesmo com uma deadline apertada leva 2 horas para fazer alguma coisa, não coloca meia hora para tu fazer. Não é para tu te dar um tiro no pé também, certo? É para tu ser consciente, mas é para te mostrar que esse princípio existe. Eu já testei também na minha vida, os meus alunos testam na vida deles, isso é real. Normalmente a gente se permite ter mais tempo para entregar um resultado, fazer uma atividade, do que a gente realmente precisaria se a gente tivesse focado ali. E outra coisa que acontece quando a gente se dá menos tempo para terminar uma atividade, ou quando a gente está próximo de uma deadline, tu percebe que tu foca mais nas atividades essenciais. Tu foca naquilo que não pode faltar na entrega. E tudo que é supérfluo, tudo aquilo que pode ficar de fora, que seria bom se tivesse, mas que pode ficar de fora, tu acaba deixando para o final caso dê tempo, certo? Então, vamos fazer isso de forma proposital. Colocar as atividades mais importantes para fazer primeiro e as mais urgentes depois. E desse modo, tu também vai fazer as mais importantes com mais foco e mais eficiência, porque tu quer deixar mais tempo para fazer as que são urgentes também, com medo de não ficar sem tempo para entregar elas. Entende? Então, esse é um exercício muito importante para se fazer. Outro ponto para ser considerado na hora de tu montar a tua agenda de trabalho do dia, tá? A gente já olhou ali em questão de atividade importante, atividade urgente, mas outra coisa, coloca as tuas reuniões, marca elas de trás para frente, certo? Começa, se tu trabalha até às 6 da tarde, tu vai marcar uma reunião de 1 hora, coloca ela para começar às 5 da tarde. A tua próxima reunião às 4 da tarde. E assim sucessivamente, de trás para frente. Ó, lembra que como a gente está colocando esse bloco de 4 horas ininterrupto no início da manhã, bom, amanhã tá ali para os projetos importantes, tu contigo, tu mandar ver, certo? Aí fica a parte da tarde, idealmente, para reuniões com outras pessoas. No início da tarde, tu tem mais energia e mais foco do que no final da tarde, certo? Então, quando tu coloca compromissos com outras pessoas, reuniões com outras pessoas, nesse período que tu tá já mais sem energia e sem tanto foco, o fato de tu estar numa reunião vai te auxiliar a te manter focado, a fazer o trabalho, tu vai ter menos chances de te distrair trabalhando sozinho se tu tá fazendo esse trabalho no início da tarde em comparação a fazer ele no final do dia, percebe? Então, por isso que a gente preenche de trás para frente, para usar esse auxílio de estar com outra pessoa trabalhando em alguma coisa no momento ali do final do dia que a gente está com menos energia e menos foco, certo? Então, reuniões de venda, enfim, tudo que tu tem para fazer de trás para frente. Outra coisa, a gente montar uma agenda para o dia assumindo que não terão imprevistos é loucura, certo? É a gente se preparar para ter um planejamento frágil que vai quebrar fácil para dar errado. Então vamos fazer o contrário. Vamos assumir que haverão imprevistos, certo? Como que eu gosto de fazer isso? É botando 2 blocos de tempo, um no final da tua manhã e um no final da tua tarde, chamado bloco de tempo coringa, certo? Como que usa? Ó, vamos supor que tu botou um bloco de 1 hora no final da manhã e 1 hora no final da tarde, escrito ali Coringa, tá? E daí é 9 da manhã e surgiu um imprevisto. Se tu precisa resolver aquele imprevisto agora, tu pega o bloco de tempo Coringa, pega a atividade que tu estava fazendo, troca eles de lugar, resolve o imprevisto usando o bloco de tempo Coringa e segue o teu planejamento. Se tu tem que resolver aquele imprevisto hoje, mas não agora, no momento que ele surge,
segue o teu planejamento normal, quando chegar ali às 11 horas, no bloco de tempo coringa, tu resolve o imprevisto, certo? Agora, o tamanho desse bloco, ele vai depender da tua dinâmica de trabalho, né? O quão imprevisível é o teu dia, o quanto desse espaço tu precisa para, quanto normalmente tem de imprevistos no teu dia que tu vai precisar usar esse bloco, certo? Se for pouco, meia horinha no final da manhã e meia horinha no final da tarde, tá ótimo. Ou 1 hora ou 2 horas, depende. Só que quanto maior é o bloco de tempo coringa, menos tu tá planejando o teu dia, certo? Então, é botar o tamanho necessário ali para ele. E outra coisa, quando chega na hora do tempo coringa e não surgir um imprevisto, usa esse tempo para olhar a tua to-do list ali e fazer as atividades que são importantes também. Talvez adiantar alguma atividade do turno da tarde ou do dia seguinte, certo? Mas cuidado para não procrastinar ou ir para uma fuga de lazer nesse momento, tá? Outro ponto a ser analisado é montar um planejamento do teu dia com base no teu perfil de pessoa. Pensa comigo. Uma pessoa que é mais metódica, mais analítica, que normalmente é uma pessoa que trabalha com programação, um desenvolvedor, essa pessoa tende a sentir mais conforto se tem uma agenda bem preenchidinha, com cada momento do dia, cada atividade bem encaixadinha ali, ter bastante previsibilidade, tudo bem fixo, encaixado no dia. A pessoa sente conforto em estar tudo já organizado, pronto, com horário para tudo, né? No minuto ali, no detalhe. Contudo, uma pessoa que é mais criativa, mais adaptativa, se sente sufocado nesse processo, né? Sente que está perdendo liberdade. Então, a minha sugestão é, se tu tem um perfil mais analítico, mais metódico, preenche sim o teu dia todo, colocando o bloco de tempo coringa para ter esse espaço para imprevistos, né? Mas deixa o teu dia bem preenchido. Tu vai ver que é só seguir aquele planejamento que tu fez. Tá tudo tem lugar, tudo está encaixado, está organizado, tu vai sentir conforto com isso e vai ser mais fácil para ti seguir esse tipo de planejamento. Se tu que tem esse perfil, deixar as coisas meio soltas, talvez te gere um pouco de ansiedade, um pouco de falta de sensação de falta de controle. Então, para cada atividade que tu tem para fazer, escolhe um horário de início e um horário de fim para cada atividade. Cada atividade deve ter o seu bloquinho ali no teu Google Calendar, certo? Isso é uma coisa que eu estou falando só agora no vídeo, mas minha sugestão é tu utilizar o Google Calendar para planejar o teu dia e a tua semana. Coloca ali o início e final de cada atividade do que tu tem para fazer. Agora, se tu tem esse perfil mais criativo e adaptativo, o que funciona melhor é talvez deixar um bloco de tempo coringa um pouco maior para tu ter mais espaço para jogar, até com picos de criatividade também. E ao invés de tu colocar cada atividadezinha alocada perfeitinho, cria blocos de execução de atividade. Então, ao invés de tu botar assim, fazer atividade 1 das 8 às 9, atividade 2 das 9 às 10, 3 das 10 às 11, coloca fazer atividade 1, 2 e 3 das 8 às 11, certo? Porque daí tu tem esse espaço para jogar mais na execução dessas 3 atividades naquele período de tempo, né? Porque o mais importante é as prioridades serem executadas. Quando elas serão executadas no dia, tem bem menos importância do que garantir que elas serão executadas. Então, tu ajustar o teu planejamento com base no teu perfil vai te ajudar a executar, a garantir a execução daquilo que é importante, certo? Mas um cuidado aqui. O teu cérebro talvez vai tendenciar para tu deixar bem solto o teu planejamento, fazer poucos comprometimentos, porque daí é mais confortável dessa forma, né? Então, tenha cuidado para não deixar com que às vezes, busca por conforto acabe sabotando a tua eficiência e eficácia. Tu colocando essas instruções em prática, tu vai ver como tu vai render muito mais no trabalho, tu vai procrastinar muito menos, tu vai precisar levar bem menos vezes, talvez nenhuma vez mais trabalho para casa, porque tu vai conseguir trabalhar de forma mais focada e mais eficiente, concluindo as tuas demandas durante o horário de trabalho de forma bem organizado. Agora, se tu quer aprender a como gerenciar o teu tempo do teu dia como um todo, da tua semana, criar meta do jeito certo, criar plano de ação para isso, planejar o teu dia tanto da vida profissional quanto da pessoal, adaptado para o teu perfil, o conteúdo completo mesmo, eu gravei um curso de 3 horas ensinando tudo isso
para ti. Pode seguir acompanhando o canal e eu te incentivo a seguir acompanhando o canal para ver o conteúdo gratuito, mas lá no curso tem o passo a passo completo onde que tu pode seguir para planejar o teu dia e a tua semana da forma mais eficiente possível. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, que assim o YouTube entende que ele é um vídeo legal, e manda para um amigo teu também que tu acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo. E se tu quer ver mais vídeos desse, te inscreve no canal e aperta no sininho, que assim o YouTube vai te notificar toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!